Daqui exatamente a 30 segundos vai começar o show de mentira. Ao contrário deles, minha arma é a verdade. No grande palco da política brasileira, onde a rotina é marcada por discursos decorados e sorrisos ensaiados, surgiu uma figura onde ninguém sabia muito bem onde encaixar. Meu nome é Enéas, 5656. Ele entrou gritando, literalmente, uma voz estridente, um discurso acelerado, um estilo que quebrou todas as regras do jogo. Mas sua chegada não foi apenas um choque de estilo, foi uma tempestade que chegou sem avisar, derrubando as cortinas da normalidade e expondo um Brasil que muitos preferiam fingir que não existia. Enquanto as grandes estrelas do palco sorriam para as câmeras, ele berrava verdades desconfortáveis, com o dedo em riste, apontando para um futuro que poucos queriam enxergar. Eu serei a única voz forte, poderosa, absolutamente livre e independente para lutar contra essa caterva. E assim, no meio desse caos, uma pergunta começou a nascer. Uma pergunta que ecoaria muito além dos minutos do seu programa eleitoral. Quem era esse homem que parecia tão fora do lugar? E por que o Brasil parecia tão despreparado para ouvi-lo? Mas antes de responder, é preciso entender algo ainda mais intrigante. Como alguém com um cérebro tão brilhante e uma bagagem tão impressionante foi reduzido a um personagem quase cômico na televisão. E é aí que começa o verdadeiro enigma. Por trás daquela barba cerrada, da voz que parecia atropelar as palavras e do bordão gritado, meu nome é Enéas, morava uma mente rara, um homem que lia os clássicos, dissecava tratados de geopolítica como quem folheia o Jornal da Manhã, um cardiologista respeitado, um físico nuclear, um intelectual em trajes de profeta. Mas o Brasil não enxergava isso. Preferia o meme antes da mensagem, a caricatura antes do conteúdo, a performance antes da proposta. Enéas virou piada de auditório, enquanto seus projetos sobre soberania nacional, educação e ciência apodreciam nas gavetas do desdém popular. Era como se estivéssemos diante de um livro raro, mas escolheram julgar pela capa rabiscada à mão. E ainda assim, mesmo sendo motivo de riso, ele nunca abaixou o tom, nem suavizou a retórica, porque no fundo ele sabia que a guerra que estava travando era muito maior do que uma eleição. Mas por que essa mente tão brilhante foi tratada como um intruso? Para entender isso, é preciso olhar para um outro campo de batalha, a arena onde as reputações são construídas ou destruídas em segundos, a mídia. E é ali que o jogo começa a ficar ainda mais perigoso. A televisão naquela época era o altar máximo de credibilidade. Quem aparecia ali tinha o poder de moldar opiniões ou crucificá-los em praça pública. E Enéas, com sua postura explosiva, virou um prato cheio para a edição maliciosa e os cortes estratégicos. Não importava o conteúdo, só o impacto. E assim, o cardiologista visionário foi encolhido até caber num estereótipo conveniente, o maluco da vinheta eleitoral. O candidato dos 15 segundos, o homem do grito. Tudo calculado para provocar riso, nunca reflexão. Mas o que poucos perceberam é que havia método no caos. Enquanto outros liam teleprompters, ele recitava discursos de memória, com mais convicção do que muitos ministros empossados. Esse grupo de inimigos do povo que enchem os salões do Congresso Nacional. Enquanto os rivais falavam de alianças e cargos, Enéas falava de pátria, soberania e futuro. E mesmo assim, a mídia insistia em uma pergunta silenciosa, quase cínica. Quem ele pensa que é? Mas essa pergunta irônica é a chave que nos leva para um lugar ainda mais sombrio, porque para entender a perseguição a Enéas, é preciso mergulhar no tipo de ameaça que ele representava. E essa ameaça não era barulhenta, era silenciosa, profunda e estratégica. Enéas não era mais um candidato exótico tentando um lugar ao sol. Ele era um corpo estranho no sistema, um outsider com discurso direto, sem amarras partidárias, sem padrinhos políticos e talvez o mais perigoso, sem medo. E quando alguém assim começa a falar sobre entregar o Brasil aos interesses estrangeiros, sobre uma elite que lucra com a ignorância do povo, sobre um projeto nacional que valoriza a ciência, educação e soberania, ele deixa de ser folclórico e passa a ser incômodo. Ele desafiava abertamente os pilares invisíveis que sustentam o teatro do poder, e o mais desconcertante, fazia isso sem polir as palavras, sem medir o tom, sem fazer parte do clube. Enéas não era domesticável. Por isso, para os que comandam os bastidores, políticos profissionais, conglomerados de mídia e até setores da própria elite econômica, ele não podia ser levado a sério, mas também não podia ser ignorado. Era necessário, então, um plano sutil, ridicularizar para neutralizar. Só que enquanto os risos ecoavam nas salas de estar, um movimento subterrâneo começava a nascer, e quando a câmera se apagava, o Enéas verdadeiro ganhava vida nas entrelinhas da história. Mas quem eram aqueles que ouviam Enéas no silêncio, com olhos atentos e ouvidos famintos? E é aí que começa a parte mais surpreendente dessa trama.
Enquanto as multidões gargalhavam no horário político e os colunistas o tratavam como uma caricatura ambulante, algo diferente crescia nas sombras da opinião pública. Havia um tipo específico de olhar que não via um excêntrico, via um profeta. Estudantes cansados de doutrinas rasas, militares inquietos com a entrega de riquezas nacionais, jovens curiosos, órfãos de ideologia que nunca ouviram um político falar com tanta raiva e tanto amor pelo Brasil. Para esses, Enéas não era uma piada, era uma fagulha. Eles gravavam seus discursos em VHS, compartilhavam recortes de jornal, transcreviam falas inteiras em fóruns primitivos da internet. Enéas se tornou um código, símbolo e resistência. E mesmo sendo ignorado no presente, foi ganhando forma, como um presságio do futuro. A cada ciclo eleitoral, ele parecia menos absurdo e mais atual, como se estivesse falando de algo que só agora começamos a entender de verdade. Mas por que suas ideias, abandonadas e zombadas durante anos, começaram a renascer justo em um momento tão turbulento da política nacional? A resposta pode estar no que ele viu antes de todo mundo, antes mesmo da palavra globalismo virar moda nos discursos políticos. Enéas já alertava. Antes da China se tornar um grande temor geopolítico, ele já previa. Antes do Brasil começar a discutir sua submissão a potências e megacorporações, Enéas já gritava. Ele era um desses raros personagens que parecem viver fora do tempo, como se enxergasse a névoa do futuro, enquanto todos ainda tropeçavam no presente. Falava sobre a Amazônia sendo fatiada por interesses estrangeiros, sobre sucateamento da indústria nacional como parte de um plano maior, sobre como a falta da soberania tecnológica tornaria o país eternamente dependente. Enéas era como um homem parado no meio da estrada, tentando impedir que o trem descarrilasse. Mas o problema é que ninguém ouviu o alarme, porque estavam ocupados demais zombando do apito. E ainda assim, ele continuava. De terno preto, voz trovejante, olhos faiscando como se carregassem séculos de indignação. Ele seguiu, sabia que não venceria naquele tabuleiro, mas talvez deixasse as peças embaralhadas o suficiente para que um dia alguém finalmente entendesse o que ele estava tentando dizer. E foi exatamente isso que começou a acontecer, anos depois da sua morte. Anos se passaram, desde que sua voz ecoou pela última vez na tribuna. Meu nome é Enéas, 5656. E ainda assim, algo estranho começou a acontecer. Frases de Enéas ressurgiram em memes. Trechos de suas entrevistas viralizaram em vídeos caseiros. Sua imagem, antes ridicularizada, virou estampa de camisa, capa de perfil, símbolo de patriotismo raiz. Mas não era só nostalgia. Era como se o Brasil, aquele que zombou dele, começasse enfim a entender o que ele estava falando. Como se os pesadelos que ele descreveu começassem a tomar forma diante dos olhos de uma nova geração. E então veio a explosão. Grupos conservadores o proclamaram um visionário. Movimentos antiglobalistas o chamaram de profeta. Influenciadores o compararam com um mártir político, esmagado por um sistema que nunca o quis por perto. Mas será que essa ressurreição de Enéas é fiel ao que ele realmente foi? Ou será que sua imagem está sendo moldada, mais uma vez, para servir o propósito que ele mesmo não reconheceria? A resposta está num detalhe que quase ninguém percebeu, mas que muda tudo. Enquanto a imagem de Enéas era elevada aos altares da nova direita brasileira, um detalhe crucial passava despercebido por quase todos. Enéas nunca foi fácil de rotular. Ele era contra a dominação econômica internacional, mas também criticava os empresários nacionais que exploravam o próprio povo. Defendia a pátria com unhas e dentes, mas jamais confundiu patriotismo com fanatismo. Pregava soberania, ciência e moral, mas não como slogans vazios, e sim como fundamentos concretos de um país independente. O que poucos entendem é que Enéas não cabia nos moldes políticos atuais. Ele era complexo demais para ser transformado em um avatar de qualquer ideologia simplista. A verdade é que o sistema nunca o quis, e hoje muitos o exaltam. Talvez nem passariam pelo seu crivo, porque Enéas não queria plateia, queria consciência. Não buscava idolatria, buscava transformação. E se tudo isso parece inquietante, se o que você viu até aqui já parece intenso, espere até descobrir o que aconteceu quando ele tentou mudar o jogo por dentro. Quando Enéas finalmente foi eleito deputado federal em 2002, com mais de 1,5 milhões de votos, o mais votado do país, algo deveria ter mudado, mas não mudou. Sua atuação na Câmara era firme, técnica, direta. Discutia temas que seus colegas mal sabiam pronunciar, denunciava acordos, escancarava interesses, batia de frente com figuras intocáveis, mas ninguém queria ouvi-lo de verdade. Ele era o corpo estranho no organismo da máquina, e como todo corpo estranho, o sistema tratou de isolar. Faltava-lhe tempo, apoio, visibilidade. Sobrou-lhe cansaço, frustração e um silêncio que doía mais que qualquer microfone desligado. Enéas morreu em 2007, sem dinheiro, sem cargo, sem pompa.
mas não sem propósito, porque talvez o Brasil realmente não estava pronto para Enéas, mas ele também não estava ali para agradar, estava ali para alertar. E agora, com tudo o que vivemos, tudo o que vemos e tudo o que ainda está por vir, a pergunta inevitável é: será que agora finalmente estamos prontos? Ou será que o próximo Enéas já está entre nós e ninguém está prestando atenção? Se você achou que essa história era forte, você não faz ideia do que ainda está escondido nas sombras da política brasileira. Mas já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ative o sininho e prepare-se, porque aqui a verdade não é só contada, ela é revelada.